Então, temos aqui a apresentação da estrutura, sendo que, por exemplo, caixa é a conta mais líquida, né, do ativo. No caso do passivo, né, eu tenho algumas contas que são prioridade de pagamento e essas contas elas devem seguir uma ordem. Então, como assim? Por exemplo, né, a conta mais exigível do passivo é a conta de salários a pagar. Depois da conta de salários a pagar, nós temos os gastos que são relacionados ao funcionamento da empresa. Quais são eles? Energia, telefone, né? Aluguel, tudo aquilo que está relacionado a funcionamento. Depois vem o fornecedor. Depois do fornecedor vem os empréstimos que vocês têm, né, a pagar. Depois do empréstimo, você tem as duplicatas descontadas, que são aquelas que você foi até um banco e descontou, antecipou. E por último, você tem a receita antecipada, que é quando você recebe antecipadamente para poder entregar um produto ou fornecer um serviço. Bem, com isso nós fechamos a primeira coisa, que era o balanço patrimonial do ano de 2020. O segundo momento é a estruturação da demonstração do resultado do exercício, que tem essa composição aqui, ó. Então eu venho, abro uma planilha específica e vou estruturar também a DRE. Lembrando que nós temos que classificar o que acontece na DRE de acordo com a estrutura prevista, que parte da receita bruta e chega no lucro após a tributação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar com o faturamento bruto, tá? Diga. A DRE de 2020. Aí a gente vai ter que fazer a DRE de 2020 e distribuir os lucros no balanço de 2020? Na verdade, sim. Na verdade, sim. Mas não vai ser tão grande igual esse aqui, não. Vai ter uma quantidade de contas menor em cada questão. Então, a de 2020 não vai bater se eu não distribuir. Se você não fizer a distribuição dos lucros e tudo mais, não bate. Tá? Vai estar previsto lá. Se não falar nada, se o estatuto for omisso, você vai distribuir 50% se tiver lucro, né? E seguir aquela ordem que a gente viu nas aulas de PL, tá bom? Então, eu começo aqui, ó, com a minha receita de vendas. Da receita de vendas, eu tenho, né, os abatimentos, tenho tributos, tenho devoluções, né? Vamos ver aqui se eu tenho, ó, tributos sobre vendas, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui abatimentos sobre vendas, tributos sobre vendas. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é a minha receita líquida de vendas. Essa receita líquida de vendas, ela faz parte de um subgrupo aqui, né? Da receita líquida de vendas, eu tiro o custo da mercadoria vendida, que é igual ao meu resultado bruto, que vai ser esse mais esse, sendo que esse aqui é negativo. Aí vem despesas com energia, aluguel, salário, tributos, depreciação. Até aqui eu tenho despesas operacionais. Passou aqui, ó, eu tenho as financeiras e tenho, né? Então isso aqui é igual resultado financeiro, que vai ser igual a esse mais esse, sendo que esse aqui é negativo, né? E o resultado de equivalência patrimonial é positivo. Então eu tenho aqui vamos entender aqui custo da mercadoria, despesas com aluguéis. Então aqui eu chamo
de despesas operacionais receita financeira, despesa financeira, resultado financeiro, resultado de equivalência só tem uma conta, então aqui você tem o resultado antes dos tributos sobre lucro. Os tributos sobre lucro são provisão para IR e contribuição social sobre lucro líquido. Aqui tem um detalhe. Eu não incluo aqui, né, a base de cálculo para o imposto. Ó, base de cálculo do tributo vai ser a minha receita, meu resultado bruto menos as despesas operacionais mais o resultado financeiro. Por quê? Porque eu não coloco na minha base de cálculo a equivalência patrimonial. Por quê? Porque a equivalência patrimonial ela já foi tributada na origem. Então, eu não faço uma nova tributação. Tá certo? Então, eu tenho aqui resultado financeiro, tenho o resultado de equivalência patrimonial. E aqui eu tenho o resultado antes dos tributos. O resultado antes dos tributos vai ser o resultado bruto mais a despesa mais o resultado financeiro mais a equivalência patrimonial. Veja, como houve prejuízo na empresa, eu não vou apropriar lucros, provisão para tributo sobre lucro. Foi prejuízo. Mas se não fosse prejuízo, eu poderia ter aqui o resultado antes dos tributos, foi de menos 6.980, né? A base de cálculo para apurar tributo, ela tem que ser maior do que zero. Se não é maior do que zero, não tem imposto. Como aqui foi negativo, eu não pago imposto, tá certo? Então, eu tenho aqui antes dos tributos sobre lucro, aí tem os tributos, então eu tenho aqui o resultado líquido da empresa. Analisando isso daqui, o que aconteceu com essa empresa nesse período? Aconteceu o seguinte: qual a margem bruta da empresa? A margem bruta da empresa é o resultado bruto dividido por quem? Pela receita líquida de vendas. Então, eu tenho aqui o seguinte: a margem bruta dessa empresa ela foi de 72%, né? 72,62%. Contudo, ela teve o quê? Muitas despesas. E quando você pega o resultado antes dos tributos, você vê que ela não conseguiu ultrapassar a barreira e obteve um prejuízo líquido de 1,85%. A cada R$100 que ela vendeu, ela pagou R$1,85 para que ela funcionasse nesse período sob a perspectiva econômica, não sob a perspectiva financeira. Tá certo? Bem, considerando essa estrutura, aqui poderia existir um peguinha na prova, que é o resultado de equivalência patrimonial. Por quê? Porque como não foi colocado no balancete a coluna de débito e de crédito, o resultado de equivalência também pode ser negativo. A gente parte do pressuposto que ele é positivo, mas depois que a gente fechar o balanço de 2021, a gente vai ver se ele é ou não positivo, certo? Então vamos lá. Bem, considerando isso, né, o que a gente tem? A gente tem o balanço de 2020 e o de 2021. Como é que eu vou ter certeza, né, que isso de fato é positivo ou é negativo?
Eu venho aqui e estruturo primeiro o meu balanço e vejo qual é a diferença considerando apenas a DRE antes daqueles ajustes que foram apresentados para vocês. Considerando isso, o que eu tenho? Eu tenho que pegar aqui o saldo de cada uma das contas. Então, eu venho aqui, caixa. Aí vou lá no caixa e coloco o saldo. Ó, eu não sei qual é o saldo do caixa. Tá certo? Por quê? Porque eu não fechei a demonstração do fluxo de caixa. Então, qual o próximo passo? Fechar a DFC. Depois que eu fechar a DFC, eu vou e estruturo a demonstração. Bem, considerando isso, quais são as sequências que eu adoto? Eu sempre começo pelo recebimento de clientes, pagamento a fornecedores, que são as duas mais difíceis, porque elas envolvem, além das contas normais, contas de gastos antecipados. Por quê? Porque quando eu falo gastos antecipados ou receitas antecipadas, né? Quando eu falo em recebimento de clientes e pagamento a fornecedores, eu tenho aqui envolvido o quê? O estoque de mercadorias, eu tenho clientes, eu tenho a própria receita de vendas, eu tenho várias contas, tá certo? Então vamos lá. Primeira conta que eu analiso, recebimento de clientes. Como é que eu vou estruturar o recebimento de clientes? Eu vou pegar as receitas antecipadas, eu vou pegar as receitas que podem ser recebidas. O que aconteceu aqui? Ó, a receita antecipada, ela saiu de 41.800 e foi para 32.800. Então, o que ocorreu com ela? Ela diminuiu 9.000. Se ela diminuiu 9.000, o que aconteceu? Ela foi para a conta de receita de vendas, 9.000. Tá certo? Quanto eu posso receber dessa conta dentro do período? Tudo aquilo que eu não recebi ainda. Se a receita antecipada afetou a receita de vendas, quer dizer que eu recebi antecipadamente 9.000. E eu tenho como receber agora quanto? 391.000. É o máximo. Com esses 391.000, eu vou para onde? Para a conta clientes. Eu parto do pressuposto que todos os clientes, né, foram afetados em todas as vendas. Isso quer dizer que eu vendi tudo a prazo. Eu parto desse pressuposto para eu conseguir descobrir. Essa técnica é uma técnica de